Senhor Deus, mais uma vez está aqui a vida do Teu Filho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha primazia, Senhor, neste lugar. Que o Senhor possa descortinar o Teu céu, Senhor, sobre este lugar, Senhor, através da vida do Teu Filho. E que o Teu Espírito Santo ministra, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer e conforme as nossas necessidades. Te louvamos, entregamos esse momento diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero aqui cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu já quero dar o meu testemunho. Aleluia. Que é impossível estar em um lugar como este e não sentir a presença do Senhor. A unção de Deus, ela é tremenda neste lugar. Irmãos, todos os dias, aleluia, é forte, aleluia. Todos os dias eu tenho uma nova experiência com o Senhor. Todos os dias. Aleluia. Quando vou me deitar, eu tenho uma experiência com Ele. E quando deito, tem uma outra experiência. Quando levanto, tem uma outra experiência. Então, todos os dias, aleluia, é novidade na vida do cristão quando ele está em Cristo Jesus. Todo dia você tem, aleluia, glória a Deus, um motivo para falar algo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos os dias. E eu estava ali em pé sentindo aquela glória, aquela unção, aquela graça de Deus. Mas eu quero dizer para você que você é o motivo disso. A noiva do Cordeiro, ela é o motivo pela qual, aleluia, o Senhor manifesta a sua glória sobre este lugar. Eu disse há uns tempos atrás que nós não somos qualquer um. Nós somos escolhidos de Deus. E por sermos escolhidos do Senhor, aleluia, é grande a glória de Deus nesse lugar, irmão. E por sermos escolhidos do Senhor, é por sua causa, é por nossa causa, que há esta manifestação da presença de Deus. Aleluia. E às vezes, eu digo, entre eu e o Senhor, nós sempre estamos nos dialogando, que é muito maravilhoso ter um testemunho a respeito dele a cada minuto. É maravilhoso você saber que Deus, aleluia, está trabalhando sobre as nossas vidas a cada instante, a cada minuto. E é por isso que a cada minuto nós temos motivo para darmos testemunho desse Deus poderoso, desse Deus fiel, desse Deus verdadeiro. E temos que estarmos apercebidos, temos que estarmos atentos. Eu quero meditar com a igreja, aleluia, no livro de Mateus, glória a Deus, no capítulo 25. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda continuo insistindo em dizer para vocês que sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram, né? Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu amo quando ninguém fica para trás. Aleluia.
Vamos meditar em Mateus capítulo 25, onde nos diz a respeito da parábola das 10 virgens, né? O azeite, ele tem uma importância tremendíssima na vida do cristão. E eu fico feliz porque o Senhor, aleluia, continua sempre derramando do teu azeite em forma de sua presença sobre as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, ou seja, eram loucas, e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas. Os irmãos notam bem que cochilaram tanto as 5 prudentes, né? Como as 5 nércias ou loucas. Todas elas adormeceram. Aleluia. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. Todas se despertaram no mesmo instante. Todas tinham azeite em suas lâmpadas, mas uma diferença é que as 5 prudentes tinham em suas lâmpadas e em suas vasilhas, uma reserva. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois, de certo, não chegaria para nós e para vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fecharam-se as portas. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Ninguém sabe. Então, o azeite, ele tem a sua importância muito significativa na vida do cristão. Eu quero falar primeiro sobre a respeito das 5 virgens nércias, das loucas. Aleluia. Hoje, nos dias de hoje, nós sabemos que há muitos e muitas que têm desta palavra, que tem o seu testemunho, tem também as suas ações. Sim, claro. Sabemos que muitas pessoas, muita gente, tem pregado, tem falado da palavra do Senhor por este mundo afora. Mas, de repente, eu e você ouvimos um comentário dizendo: você lembra ou você viu aquele grande pregador, aquela grande pregadora, aquele grande cantor evangélico, aquela grande cantora evangélica? De repente ele ou ela já não pregam mais, já não louvam mais, e assim sucessivamente. Alguém, aleluia, glória a Deus,
não tinha ou não teve o azeite em sua reserva. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, nós ficamos pasmo com muitos homens, ministros, ministras, que quem sabe em outro tempo, nosso Deus, como ele prega, como ela prega, como ele faz, como ela faz. Mas de repente, de uma hora para outra, você vê tudo o contrário. Aleluia. Alguém, depois que acordou, foi buscar azeite em algum lugar e acredito que não voltou mais à posição que estava. Aleluia. E Deus, Igreja Santa do Senhor, nesses últimos tempos, glória a Deus, Deus tem abrido o nosso entendimento e tem nos dado visão, aleluia, do que é estarmos à espera deste noivo, do que é estarmos, aleluia, glória a Deus, atento com as nossas lamparinas acesas, e ao mesmo tempo, aleluia, glória a Deus, com a nossa reserva. Porque, aleluia, glória a Deus, é muito ruim saber que o próprio irmão, o irmão Mário, nascido no berço evangélico, daqui a pouco alguém fala, mas aquele irmão, o que houve? O que aconteceu? Por que ele está daquela forma? Por que agora ele fala daquela forma? Por que agora, aleluia, ele se comporta daquela forma? Porque agora eu não vejo testemunho na vida dele. Perdão. Por que agora está dessa forma? As nossas lâmpadas, elas têm que estar sempre em contínua a sua chama. Sempre contínua. E a minha e a sua reserva ao nosso lado sempre, sempre. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Não basta só o irmão Mário sair lá fora e ninguém, pastor Magno, ver Cristo em minha vida. Não basta só isso. Eu tenho que ter o azeite em minha reserva. Eu tenho que dar testemunho de que, aleluia, glória a Deus, sou eu a diferença em Cristo Jesus na face desta terra. Glória a Deus. Eu tenho que ser diferente. Porque, igreja, o que me chama a atenção é que quando o noivo, ele veio, alguém gritou, eis o noivo. E hoje em dia, quem é que vai gritar para mim e para vocês o noivo? Hã? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus no meu íntimo, no seu íntimo, ele vai te manter sempre em alerta. Ele vai te manter sempre ativo, sempre vigilante, com a sua lamparina, a sua tocha sempre acesa. Homem e mulher de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. Homens e mulheres de Deus, testificando, testemunhando do Senhor. Aleluia. Porque não falta o azeite, a chama nunca se apaga. Aleluia. Por isso que disse aos irmãos há poucos minutos atrás que gostaria de começar falando das loucas, porque é uma grande diferença. E nós notamos nesses últimos tempos que muitos homens elevados em seus entendimentos, nós percebemos que há uma certa decadência, há um testemunho contrário. Não que estamos para olhar o defeito de ninguém. Não é para isso. É que nós notamos que faltou o azeite.
Mas e quando ele... É porque ele só tinha na lâmpada, não tinha na reserva. Ah, mas ele, sabe, ele fazia tanta... Sim, amém. Mas é que ele só tinha um azeite em sua lâmpada. Não tinha ainda em sua reserva. E Deus, Ele colocou essa palavra em meu coração durante toda a semana. Eu trabalhava e Ele falava comigo: olha, é necessário você ter o azeite em sua reserva. Aleluia. Eu trabalhava e Ele falava comigo: olha, é necessário, aleluia, glória a Deus, sim, que você uma hora vai estar dormindo. Sim, que você uma hora você vai estar, mas é necessário que você esteja atento, aleluia, porque quando eu aparecer, você vai ter comigo nas bodas, aleluia. E esse azeite, esta preparação, esse negócio de estar atento, aleluia, glória a Deus, ao chamado do Senhor, não é somente para o arrebatamento, porque conforme o nosso irmão falou aqui, hoje, agora eu estou aqui, mas daqui a pouco eu posso dormir, eu posso descer eu posso descer a cova. Eu estive essa semana, aleluia, ali na obra onde estou trabalhando, é por isso que eu gosto de falar dessa experiência que eu tenho com Cristo. E um jovem, ele afastado dos caminhos do Senhor por muito tempo, ele chegou para mim dizendo assim, dessa forma: olha, eu vi que você é um tanto diferenciado, e eu já sei até por quê, porque você é um homem de Deus, né? Eu falei: para a honra e a glória do Senhor, estamos sempre ali, nos pés de Jesus, estamos sempre ali testificando de Jesus, falando de Jesus, né? Principalmente dando testemunho de Jesus. Para dar testemunho de Jesus, quando uma pessoa chega para você e fala que você é diferente, é porque você não precisa nem abrir a boca. Pedro, quando ele negou a Cristo, depois que os outros chegaram para ele, falaram assim: olha, você, magro, fala igual a Cristo, você se comporta igual, ele não tem como esconder. O homem cheio do azeite de Deus, o homem que a sua lamparina a chama está acesa, não tem como ele esconder. Se ele está calado, se ele está sem falar, o seu comportamento, o teu andar, seja o que for, olha, tu fala igual o mestre, né? Xarabacantalas. Porque a tua fala, o teu modo de ser é igual ao dele. Aleluia. Mas aí de repente, igreja, de repente, o inimigo usou a boca daquele jovem dizendo assim: ó, sei que você é um homem da palavra, porque mediante aos minutos que já passei aqui contigo, tudo é um versículo, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é... Eu falei: amém. Mas uma coisa eu vou te dizer, viu? Cuidado com a Bíblia, tá? Cuidado com a Bíblia. E eu falei assim: outra coisa eu quero te dizer. João capítulo 1, que este verbo é Cristo em minha vida. A palavra é Cristo em minha vida. Então o cuidado que eu tenho que ter é de não perder esta palavra. O cuidado que eu e você temos que ter é de não perder o conhecimento do fundamento nosso, que é a palavra de Deus, a base nossa, o alicerce, que é a palavra de Deus. Então aquele jovem, ele se enfureceu muito ali naquele refeitório comigo. E eu fiz um gesto para ele, pastor Magno, que acho que minha esposa até me ouviu falar uns dias desses com ela. Eu falei: ó, tenha calma, fique tranquilo. Eu sempre gosto de falar assim com todas as pessoas: tenha paciência, tenha calma. E ele se derreteu um pouco, sentou, baixou a cabeça. Eu falei: ó, próxima vez que você pegar a sua lâmpada, carregue sempre a reserva, não deixe a chama apagar. E foi aí que Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a trabalhar
durante toda essa semana, me revelando por meio do seu Espírito Santo muitas coisas dentro desta palavra. Justamente para nós, a noiva do Cordeiro, justamente para nós, os escolhidos do Senhor, nós precisamos, aleluia, estarmos atentos. Não podemos, aleluia, dormirmos e na hora que Ele nos chamarmos, cadê o irmão Mário? Está onde? Cadê fulano? Está onde? Eu vim e ele foi fazer o quê? O azeite apagou e o camarada agora está aí falando outros assuntos. O camarada que estava tão firme, que era isso, que era tantas coisas. Nós temos que vigiarmos muito. Igreja é uma palavra que eu sempre gosto de dizer. Alguém sempre está de olho em você. Alguém está sempre buscando testemunho. Não é para no sentido mal, não. Preste bem atenção, que a igreja de Cristo nessa terra, ela é luz do mundo. E por ela ser luz do mundo, alguém está sempre de olho em você. Porque ele era daquele jeito e agora é assim tão maravilhado. Porque ele é tão maravilhado, porque ele é tão diferente. Porque a tua língua mudou, porque o teu comportamento mudou. Alguém está sempre querendo saber qual é a fonte. Alguém está sempre buscando entender o que te mudou. E eu disse para um irmão meu muito amado na fé, que nós ainda estamos começando, tem muitas coisas para nós descobrirmos, né? Ainda estamos começando. Vamos viver como se fosse o primeiro dia que eu e você abraçamos a Cristo. Sempre assim. Novidade do primeiro amor. Sempre em novidade do primeiro amor. Nós não podemos cairmos, aleluia, glória a Deus, naquele negócio de que já aceitei, já me batizei, a salvação não perco mais. Né? E pronto, agora agora tá bom, eu posso, né? Tanto faz como tanto não fez. Não é assim, desta forma. Não é desta maneira que Cristo, o nosso Senhor, nos quer. Ele quer que vivamos em novidade do primeiro amor. Todos os dias é como se fosse o primeiro dia. Todos os dias é como se fosse a primeira vez. Aleluia! E o azeite, ele vai se mantendo, a chama nunca se apaga, e quando você ouvir a voz, opa! Lamada cá sobre canto, aleluia! Quando você ouvir a voz, você vai entender que é Ele te chamando. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 10 nos diz que você conhece a voz do teu pastor, a ovelha conhece, porque está sempre atento, porque tem sempre azeite, porque está cheio do Espírito Santo, porque tudo que ele faz é diferente. Estergue a lábia sobre canto, aleluia. Oh Jesus, ó, o negócio tem fogo aqui, Deus, é muito bom, é muito maravilhoso. Aleluias. Eu quero te ver cheia do Espírito Santo, noiva do Cordeiro. Eu quero que o Espírito Santo de Deus tome você. Que você seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa porta, igreja, pode ser a principal porta, que é a do arrebatamento da igreja, a do arrebatamento, e pode ser uma porta que antes do arrebatamento chama-se fôlego de vida. Quando essa porta fecha, com o camarada indo buscar azeite em outro lugar, fica estreito. Não tem mais tempo.
Fica muito estreito o negócio, fica só o sangue do Cordeiro. Então, o Senhor, Ele nos deu esta palavra, colocando no versículo 1, que o reino, olha só que coisa interessante, o reino dos céus, prestem bem atenção, o reino dos céus será, pois, semelhante. O Senhor trouxe naquele momento o reino dos céus para comparar a minha e a tua posição enquanto estamos aqui na terra. Ele trouxe o reino dos céus. Olha, Mário, o reino dos céus é semelhante à tua vida. Que estando você com o azeite na sua lâmpada e em sua reserva, quando eu então chegar para ti, sei que tu vai estar preparado. O Senhor trouxe-nos o reino dos céus, noiva do Cordeiro, para fazer esta comparação para nós, para assemelhar isso para nós. O reino dos céus. Não é nem um anjo, né? Não é nem aqui o melhor lugar dessa terra, nada disso. Foi o reino dos céus. Esta palavra, ela é de um conteúdo muito profundo, igreja. Como todas são, é claro. Mas Deus, Ele está nos alertando. Deus, Ele está nos admoestando. Deus, Ele está nos advertindo. Cuidado com tua lâmpada. Aleluia. Não deixe a chama se apagar. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver outra condição sobre a respeito do azeite? Quando Deus mandou ali a Samuel, ungir a Davi. Quando Deus usou a Eliseu, aquela viúva, o que aconteceu ali, igreja? Olha, vai aos teus vizinhos e traga bastante vasilha, não poucas, muitas. Aí ele pôs ali uma condição muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Ele disse assim: traga, mas que estejam vazias. Traga as vasilhas, mas elas têm que estarem vazias. E nós trazendo para dentro da igreja, nós trazendo para os dias de hoje, não pode ter nada que não seja azeite dentro de nós. Temos que estarmos vazios deste mundo para nos enchermos da presença do Senhor. Aquele azeite serviu como escape, como livramento. Aquela mulher ia perder os seus filhos, já não perdeu mais. A Bíblia nos diz que, aleluia, que o Senhor, Ele é tão abundante em sua presença sobre as nossas vidas, que acabou-se as vasilhas, mas o que não acabou foi o quê, pastor Magno? O azeite. Aleluia. Você sabe por que às vezes eu fico olhando para você? Porque eu vejo a presença de Deus assim, ó. Aí eu fico admirando, pregando e admirando, pregando e admirando, pregando e admirando. Aqui dentro, igreja, é diferente. Aqui, aleluia, aqui tem poder de Deus, tem unção de Deus, tem azeite de Deus. E é o que eu vejo sobre a vida da igreja. Aleluia. Então traga todas as vasilhas, todas as vasilhas, traga os azeites, aleluia, tem que estar limpa, tem que estar pura, tem que estar para receber a presença de Deus.
e Ele vai te encher. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor contempla a sua necessidade. Ele te conhece desde o teu deitar, o teu levantar. Aleluia. E Ele tem notado as tuas necessidades. Ele vai te suprir. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, é assim desta forma. Para consagrar Davi, labracanta, labás. Para consagrar Davi, eu acredito que alguns reis antes de Davi foi sem o azeite, pastor Magno. Foi diferente a cerimônia. Veja bem, igreja. Deus está num profundo com nós nessa noite referente ao azeite, à unção dele em nossas vidas. Deus está, aleluia. Alguns reis antes de Davi, pela minha visão espiritual que estou recebendo agora, eles não foram assim dessa forma, igreja. Foi sem azeite, irmão Magno. Coitados, né? Mas tiveram ali os seus papéis. Quando, aleluia, Ezequiel, ele ungiu a Davi, que a partir daquele momento, o azeite que desceu sobre a cabeça de Davi, e foi descendo até a orla dos seus vestidos, aleluia, e aquele homem com certeza foi coberto pela presença de Deus, pela unção de Deus. Deus o preparou de forma que ele diz que o coração de Davi seria como? Igual ao de Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Olha só o negócio do azeite, como é que funciona, né? O azeite funciona desta forma. Entra, aleluia, em minha vida, em suas vidas, e você passa, aleluia, glória a Deus, a não ser mais você mesmo. Que negócio interessante. Você passa a negar-se a si mesmo. Quando Davi chegou a este estágio de Senhor, né, dá-me um coração igual ao teu, e depois o Senhor me disse, olha, este tem um coração, né, igual ao meu, e ali foi indo aquele negócio de pai com filho, filho com pai. É porque o azeite, ele realmente, ele transformou, ele lavou. Aleluia. Quantos estão entendendo esse negócio aqui? Deus está falando conosco nesta noite, referente, aleluia, estarmos preparados. Eu sei que os irmãos, pelas redes, pela internet, até eu mesmo, vejo muito sobre guerras, rumores de guerras, e tantas coisas que estão acontecendo, e ainda as que estão para acontecer. Mas o mais importante de tudo isso, é que o azeite vai sempre fluindo em nossas vidas. Eu vou lhe ser sincero, igreja, sem egoísmo nenhum. Eu vejo tudo isso que está acontecendo porque eu ainda estou nessa terra. Glória a Deus. Mas eu não tenho mais tempo para olhar. Eu não tenho mais tempo para me envolver. Você, nós não temos mais tempo para nos envolvermos. Podemos sim, por meio dos joelhos, mas aí já é uma outra forma, outra maneira. Mas socialmente eu digo a você, noiva do Cordeiro, nós não temos tempo de nos envolvermos com mais nada. Glória a Deus. Porque somos escolhidos. Os escolhidos do Senhor, ele não consegue mais se envolver. Ele não consegue mais se misturar. Aleluia.
Glória a Deus. E estas 5 virgens loucas, essas 5 virgens insensatas, infelizmente, a palavra do Senhor nos fala que elas foram até a porta, desesperadas. Eu posso até mesmo contemplar pela fé aquelas mulheres voltando para aquele lugar e olhando, cadê as outras 5? Já foram. E elas desesperadas, batendo naquela porta: Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos. Lá fora tem muitos assim, batendo em algumas portas, achando que o Senhor está lá, desesperado de um lado para o outro. A Bíblia nos diz: cambaleando como bêbados. Abre-nos a porta. Glória a Deus. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quando o rei vier buscar os seus príncipes e sermos tomados, muitos vão bater nessa porta, gritar, dizer: olha, mas eu estava pregando, eu nem vos conheço, nem sei quem vós sois. Por isso que é muito maravilhoso mesmo, estarmos atentos, vigiando em todo tempo, para que não caiamos, nós não venhamos cair. Glória a Deus. Aí dizem por aí que o cair é do homem, levantar é de Deus. Depende. Porque quando Cristo segura nas tuas mãos, nas minhas mãos, nós não vamos cair. Nós não vamos cair. Temos que ter a certeza. Aquele jovem naquele refeitório, ele disse assim: você sabe por que eu saí dos caminhos do Senhor? Porque eu fui perguntar para um irmão dentro da igreja se ele tinha certeza da salvação. E ele disse que não tinha, que só Deus sabia. Eu disse a ele: e foi por causa do homem que você nega a Cristo até hoje? Foi por causa do homem. E eu disse a ele: você estava de fato nos caminhos do Senhor? Você estava de fato nos pés do Senhor? Você de fato servia mesmo ao Senhor? Porque acontece muitos por aí. Eu não vou mais porque fulana não, sabe? Por isso que eu não fui mais na igreja. Por isso que eu não vou mais para a igreja. São muitas lamparinas secando, pastor. São muitas lamparinas sem azeite por aí afora. E às vezes, aleluia, muita gente já disse para você, mas até hoje você está nos caminhos do Senhor, que bênção. É totalmente diferente. É que nós temos sempre azeite em nossas vidas e em nossa reserva, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso, Igreja Santa do Senhor, que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, já ouvi o homem de Deus dizer aqui uns dias desses que
aleluia, esse ano de 2025, muitas coisas vai acontecer. Você pode sentir e pode não sentir. E o não sentir é porque você está focado muito em Cristo. Você está focado muito em Cristo. Esse faz parte do não sentir. Eu ouço muitos dizendo por aí que as igrejas, muitos crentes, muitos isso, muito aquilo, outro, estão se abalando. E não é por aí. Alguém está sem azeite. Alguém não está em Cristo. Aleluia. E é importante que nós estejamos cheios desse azeite. Cheios da presença do Senhor. Canta, aleluia. É lindo olhar para vocês e ver a presença de Deus. Eu fico muito feliz. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que eu e você possamos continuarmos com esta chama acesa. Aleluia. E sempre atentos aos sinais do Senhor. A terra em si passa pelo seu próprio sinal. Porque, mas o cristão tem que estar atento aos sinais do Senhor. Claro que vai se refletir aqui, mas nós estamos atentos a esse respeito. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar a falar em vossos corações. Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Você tem reserva aí? Você tem depósito de reserva para essa jornada? Não deixe somente a sua lamparina acesa. Certifique da sua reserva. Quando você está aí no teu veículo, às vezes você esquece, epa, vou ficar sem gasolina, né? Aí você começa a orar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, que esse carro vai até as bombas, tem misericórdia de mim, né? Aí você olha as bombas de gasolina dela onde? Fala: Senhor, misericórdia, não sei quantos quilômetros isso dá, mas tem misericórdia de mim, não deixa eu ficar na estrada. É falta de reserva, não é? E às vezes a gente com dinheiro no bolso, não é? Aí depois eu faço, aí depois eu coloco. Aí quando eu voltar eu faço, quando eu voltar eu coloco. E aí você pode ficar em apuro, sem reserva. E que nós possamos carregar essa reserva nessa nossa caminhada. Amém? Nós possamos, porque o caminho é estreito. Vamos precisar de mais reserva, porque é mais trabalhoso, né? Quando nós estamos assim na subida, né? O veículo gasta mais gasolina, né? Amém? Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? E que nunca falte a reserva do Senhor na tua vida, nessa sua jornada. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Aleluias. Soberano Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra ministrada em nossos corações. Continua, Senhor, derramando, Pai, sobre as nossas vidas o teu azeite, Senhor. Continua, Senhor, enchendo nossas vidas, Senhor, com o teu azeite, Senhor.
E continua, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos lembrando, Senhor, sempre de nós olharmos a nossa reserva. De olharmos sempre, Senhor, a nossa reserva. Para que nós não ficamos em apuro. Para que naquele grande dia, Senhor, a porta não venha fechar e nós venhamos ficar para trás. Mas que nós possamos, Senhor, estar sempre atento, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estar atento, Senhor, nessa caminhada contigo, Senhor. Para que no dia que o Senhor nos chamar, no dia que o Senhor abrir esta porta para que nós possamos passar, nós estejamos com as nossas lamparinas acesas e com a nossa reserva completa, Senhor, na Tua presença. Para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos estar contigo, Senhor, nas bodas, Senhor. Ceiarmos contigo nas bodas, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, Senhor. Possa nos dar uma noite tranquila, guardada e protegida pelo Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Pai, aqueles que estão distantes, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com este azeite, Senhor. Alcança, Senhor, com a Tua unção poderosa, em nome de Jesus Cristo. E manifesta, Pai, do Teu sobrenatural a cada instante, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor. Pai, colocamos os nossos dízimos e nossas ofertas sob os Teus cuidados, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa jogar por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a casa do órfão e da viúva, em nome de Jesus Cristo. E abençoa a Tua igreja com a bênção da prosperidade, em nome do Teu Filho amado. Continua abrindo as portas, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Multiplica Teu celeiro, Tuas finanças, Tua saúde, em nome de Jesus Cristo. E manifesta da Tua glória em nome do Teu Filho amado a cada dia. Te louvamos, Deus agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo e que haja paz em Israel. Você que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.